Bom, sabemos que a atividade física é sempre muito bom, né? Sem dúvida nenhuma, né? Ela ajuda na qualidade de vida, ajuda você a melhorar nível de glicemia, melhora o seu sistema cardiovascular, ajuda a diminuir seu colesterol, controle de peso, enfim. Tem inúmeros benefícios, né? A prática de atividade física. E aí, diante disso, eu vim aqui dar algumas dicas para você que eu acredito que pode fazer diferença no seu dia a dia e pode fazer diferença nas atividades físicas que você tem feito em casa. Eu, como fisioterapeuta, claro, eu preocupo muito com essa questão aí, porque, como eu já falei, um exercício mal feito é preferível você não fazer, porque o risco de causar outras lesões em outras regiões é muito grande. Então, assim, primeira dica, na hora de fazer o exercício, na hora de fazer atividade física, separe um tempo para isso. Coloque o seu tênis, coloque uma roupa leve, não faz atividade física, não faz exercício de meia, de calça jeans, não faz isso, porque isso altera totalmente a biomecânica, altera totalmente a forma de você concluir os seus exercícios, porque a calça jeans ou a bermuda jeans, ela limita o movimento. O tênis, ele ajuda a absorver alguns impactos, principalmente se você for fazer algum exercício em pé. Então, a primeira dica é essa: cuida da postura, cuida do seu calçado, cuida da sua roupa, né, na hora que você for iniciar seus exercícios. Segunda dica: ao executar os exercícios, cuidado. Se você começou a fazer alguma atividade, algum exercício e começou a sentir mais dor que você estava sentindo, é sinal que você não é legal você continuar. Se está, né, numa atividade, fazendo uma fisioterapia direcionada, conduzida com alguém ali, né, com o fisioterapeuta te acompanhando, é diferente, porque ele vai te orientar. Porque muitas vezes aquele tipo de dor que você está relatando realmente é uma dor é uma dor comum de você sentir. Mas se você estiver fazendo em casa, sozinho, começou a sentir dor, não hesite em continuar fazendo aquele exercício, muda de exercício. Porque, né, aí nós vemos muito exercício aí, muitas dicas de exercício aí no YouTube, em alguns aplicativos, e são bons, mas cada caso é um caso. Nem todo exercício que passa lá, que fala que é bom para lombar, vai ser bom para o seu caso. Então eu sempre falei, aqui no meu canal tem alguns exercícios para dor lombar, mas eu sempre falei, se você estiver fazendo e você percebeu que aumentou a sua dor ou desencadeou uma dor diferente da que você estava sentindo, para de fazer. Outro detalhe importante, durante o exercício, porque às vezes está em casa, né, você empolga com o que está fazendo, esquece de hidratar. Tomar água é muito importante. Entre um exercício e outro, vai lá, toma um copinho de água, ajuda a melhorar a lubrificação das fibras, ajuda a hidratar de forma geral, e isso é importante também, que você tome água, se hidrate durante o exercício. Outro detalhe importante, cuidado com a sua respiração. Muitas vezes você sente dor porque você não consegue respirar direito e executar o seu exercício. Então, por exemplo, reta abdominal, né, é muito comum, na hora que vai subir, trava a respiração, segura e aí, né, aquele desespero todo. Não. Então, toda vez que você for executar um exercício, você puxa o ar antes de executar. Na hora que você estiver executando, você solta. Solta. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Sempre que você for executar um exercício. Ah, vou trabalhar a perna, vou levantar a minha perna. Então, na hora que você for levantar, antes de levantar, você enche o peito de ar. Na hora que você estiver levantando a perna, você vai soltando o ar. Ok? Então, sempre associar a sua respiração, a soltada do ar, que a gente chama de expiração, com a execução do seu exercício. Você vai ver como que vai ficar muito mais eficiente o seu exercício. Fechou? Então, olha, cuidado com sua postura, hidrata, cuidado com sua respiração e cuidado com a intensidade desses exercícios.
Muitas vezes até na clínica mesmo, acontece muito disso. Às vezes você fala com o paciente assim, olha, nós vamos fazer esse exercício aqui, repetindo, por exemplo, 30 segundos, 3 séries de 30 segundos. Aí é muito normal, é muito comum, aí você chega, né, às vezes você foi olhar um outro paciente, quando você chega, você conseguiu fazer? Aí ele fala, não, eu fiz 3 de 1 minuto. Né, a gente está trabalhando um tratamento de uma lesão, continuando um tratamento fisioterapêutico, é uma coisa bem metódica, é uma coisa bem diferenciada, ok? Então tá aí, essas são as dicas, né? Então, voltando lá, cuidado com a postura, cuidado com a roupa que você vai usar, o calçado que você vai usar durante o seu exercício, cuidado com a sua postura, cuidado com a quantidade de atividade que você vai fazer, cuidado com a sua respiração, hidrate bastante e é isso. Esse é meu vídeo de hoje, espero que possa te ajudar. E se você gostar, dê um likezinho aqui embaixo. Se quiser, pode fazer algum comentário a respeito. Né? Sempre que eu posso, eu estou respondendo todos aqueles que me perguntam, né? Que questionem. E é isso. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E vamos ajudar pessoas, que é o objetivo principal desse canal. Né? Sempre que eu posso, eu venho aqui falar alguma coisa que eu julgo ser interessante e que possa ajudar você a ter melhor qualidade de vida. Ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.